outubro de 2022, provaremos que o Brasil é um país que não perde a oportunidade de caminhar a passos largos para o fundo do poço. Pelo menos essa é a primeira conclusão que a gente chega ao verificar que as últimas pesquisas continuam mostrando Luiz Inácio Lula da Silva como o favorito para vencer as eleições presidenciais. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e não se esquecer que eu sou candidato a deputado federal nessas eleições e o meu número é 4488. O fundo do poço, no caso, não é entregar o país nas mãos de um sujeito nitidamente despreparado e que fala cerca de 4 menas em 2 minutos e meio de discurso. É entregá-lo nas mãos do grupo que manipula essa marionete, um grupo que, graças às universidades públicas, aos jornalistas infiltrados em cada redação da mídia nacional e aos intelectuais que disparam as ideias mais absurdas nos ouvidos de estudantes imbecilizados. Eles jogaram o Brasil na vala da loucura coletiva. É isso o que os brasileiros podem esperar se o PT ganhar novamente as eleições presidenciais. Caos e desordem. Não por culpa de Lula ser um semi-analfabeto, mas vamos explicar isso em detalhes neste vídeo aqui. Na verdade, é bem capaz que Lula seja mais esperto do que todos nós, como provam as suas negociatas com Fidel Castro no Foro de São Paulo. O que não lhe falta é determinação. Durante 4 eleições, Lula lutou tanto pela faixa presidencial que realmente, como disse um de seus assessores, ele se tornou um político profissional e no pior sentido do termo. Se Lula fosse o político profissional no sentido digno, ele teria de aplicar à risca a ética da responsabilidade, para citarmos os conceitos do sociólogo alemão Max Weber. Mas, na verdade, Lula ficou tão seduzido pelo poder e se esqueceu de ser um estadista responsável, mesmo pregando aos 4 cantos do país a palavra ética. Se Lula fosse um político realmente sério, ele teria que responder com alguma dignidade a 3 simples questões que incomodam até hoje os mais de 40 anos de história do Partido dos Trabalhadores e que formaram a base secreta de como essa organização chegou ao poder. Primeiro, qual é a relação do PT com as Farc colombianas, quando é fato notório de que o governo petista do Rio Grande do Sul recebia, com pompa e circunstância, os comandantes dessa organização que sempre teve íntimas ligações com o narcotráfico latino-americano, em especial com um sujeito chamado Fernandinho Beiramar. Segundo, como explicar a admiração que Lula tem pelo ditador Fidel Castro, pelo facínora Nicolás Maduro e pelo tirano Hugo Chávez, comprovada em fotos e discursos? E se for para ir além, como explicar a defesa que Lula fez de sequestradores e assassinos que capturaram o empresário brasileiro Abílio Diniz em 1989? E terceiro, mas não menos importante, qual é a ligação do PT com o movimento dos Sem Terra, o MST, que nunca foi um movimento de protesto pela reforma agrária, mas sim um grupo organizado de guerrilha maoísta? São 3 perguntas muito simples. Mas Lula, como dissemos, é esperto demais para dar todas essas respostas, porque elas foram ocultadas intencionalmente por boa parte da mídia que, surpresa das surpresas, reza para que o petista ganhe as eleições. É essa mesma mídia que esconde os seguintes fatos históricos objetivos a respeito da sua própria derrocada, que acontece desde 2003, com a primeira vitória de Lula para o Planalto, até 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff. Neste período, vimos a privatização das decisões pelos intelectuais orgânicos que aparecem no universo ideológico contemporâneo, especialmente as lideranças sindicais e as que se situam à frente dos denominados movimentos sociais. Esses mesmos intelectuais orgânicos a serviço do proletariado, como João Pedro Stedley,
são guindados à condição de pensadores brasileiros nas universidades federais e chegam até a frequentar, como aconteceu recentemente, a Escola Superior de Guerra. O assembleísmo sindical garante a clareza das decisões, bem como a racionalidade das mesmas. Vimos em 2015 o ressurgimento do velho fantasma da República Sindical, só que agora iluminado com filosofia própria, o gramscismo acadêmico, habilmente apropriado pela inteligência petista e que passou a reforçar a velha tendência do cientificismo marxista. Foi neste ritmo que a racionalização da cultura em prol da classe trabalhadora ocorreu por meio do controle de toda a produção pelas lideranças sindicais, no terreno específico do jornalismo, com o malfadado projeto de dominação da classe pelo correspondente sindicato, proposta que ressuscitou na lei corporativista aprovada recentemente no Congresso e que, felizmente, recebeu o veto presidencial graças à forte pressão exercida pela sociedade civil, bem como no campo das produções culturais. Lembremos o abortado projeto do Ministério da Cultura. Poucos lembram que, no caso da cooptação da grande mídia escrita e televisiva, os tecnocratas petistas do BNDES deram uma mãozinha, mediante generosas operações financeiras que terminaram produzindo o estranho fenômeno de uma imprensa completamente sequestrada às pautas petistas. A lógica era a seguinte: quem se comportar bem terá os seus créditos com o mencionado banco religiosamente garantidos. Já quem agir contra os interesses da hegemonia petista será lançado às trevas exteriores dos juros astronômicos. Assim se explica a fritura a que foram submetidos conhecidos âncoras, Boris Casoy, por exemplo, bem como a exclusão de colaboradores críticos em jornais de grande circulação, como, por exemplo, Diogo Mainardi. As coisas no terreno do controle sobre as comunicações não param por aí. Naquela mesma época, começou a ser chamado pelo secretário de Relações Internacionais do PT, Walter Pomar, a massa dos militantes para atuarem como policiais dos blogs da internet, a fim de ameaçar com processo aqueles que ousassem criticar o candidato do governo, no caso, Dilma, mas que atualmente é o próprio Lula. Estes fatos comprovam que a maioria dos jornalistas brasileiros não passa de um bando de sonâmbulos, pois eles realmente acreditam hoje em dia que a vitória do PT para a presidência seria a prova da alternância do poder na democracia, a prova de que Lula é a civilização contra a barbárie bolsonarista e que é tempo, como diria Leonardo Boff, de colher o verdadeiro socialismo e evitar que o Brasil seja o novo quintal dos Estados Unidos. É um engano primário que muitos se acostumaram a repetir como um mantra. O problema é que isso não é dito apenas por senis famosos que os cadernos culturais adoram divulgar. São sobretudo os jovens que abusam desses slogans ideológicos, jovens de classe média que nunca passaram fome, que nunca souberam o que é a perda da liberdade e que nunca leram um livro de história decente, porque se lessem algum, teriam vergonha de dizer que votarão no Lula. O PT armou uma bela ratoeira para a próxima geração. O sentido de um futuro está acabado. Os brasileiros são os próprios culpados pela apatia dos jovens. Eles escolheram a honra pelo poder, dignidade pela humilhação. A pergunta que não quer calar para os que avisaram meio mundo é a seguinte: o que fazer depois que a loucura petista retornar ao poder? Deveriam ter pensado nisso muito antes de imaginar que o Molusco voltaria a sentar o traseiro na cadeira presidencial. No fim das contas, corre-se o perigo dos brasileiros se esquecerem dos seus próximos. Infelizmente, essa é a sina de qualquer um que deseja avisar os outros. O remanescente do povo brasileiro, que ainda tem alguma consciência, não passa atualmente de um grupo de jogadores profissionais de pérolas aos porcos.
Este engano é fomentado por muitas pessoas que circulam na intelectualidade brasileira e contra a qual não há resistência nenhuma. Mas como resistir quando os inimigos tomarem o poder? Com armas? Com gritos? Com pauladas? Não. Com nenhum tipo de gritaria ou violência. O Brasil precisa aprender que, um dia, Lula e o PT desaparecerão. É fundamental passar por esta lição, até para o país amadurecer como nação íntegra. E ele só poderá fazer isso se ficar acima do retorno do PT, mesmo que, a partir de agora, só terá futuro nesse país quem for um canalha ou um completo ignorante sobre seus próprios passos. O Brasil não pode se preocupar com esses vermes, porque o seu trabalho é muito mais importante. Ele precisa continuar a missão que lhe foi exigida. Uma missão que tem a ver com dignidade, nobreza e de perseverar quando tudo parece estar desabando, mesmo nesse país ingrato. Para os brasileiros que escolheram a opinião fajuta do petismo, a única saída será culpar os outros e recusar a responsabilidade pelo erro que acompanha esse povo desde o seu descobrimento. 13 anos de golpes comunistas atrás de golpes comunistas e de uma nação esmigalhada. Este foi o legado de uma geração corrupta para uma geração corrompida. O Brasil será o novo palco de uma demência que demorará muito tempo para ser purgada da sua história. Haverá o retorno de um espertalhão que brincará de ser um político profissional, usado por sujeitos que sabem muito bem que o socialismo é impraticável em qualquer lugar do mundo, exceto para os idiotas úteis que preferem transformar a sociedade em vez de reconhecerem onde erraram em suas míseras vidas. Além disso, não há nenhum amor na motivação deles, existe apenas o ódio ao ser humano. E este ódio não permite que eles escutem o apelo da missão que será impedir o ressurgimento definitivo do PT, uma gangue que só destruiu o Brasil no passado, o destrói no presente e o destruirá no futuro.